Quando a vaca deu à luz, o dono ficou em choque total. Quando uma das vacas de um agricultor deu à luz na Austrália Ocidental, ele largou tudo o que estava fazendo e correu para ver o nascimento. O resultado foi algo que quase ninguém nunca tinha visto antes em suas vidas. David Cunningham tem passado a maior parte de sua vida trabalhando na agricultura familiar. Ele estava atualmente seguindo a atividade tradicional de sua família por 3 gerações antes dele e assumiu a sua gestão na fazenda onde havia mais de 100 vacas. Ele podia identificar cada uma simplesmente olhando para sua cara. Embora a maioria dos agricultores rotulassem suas vacas, ele era capaz de lembrar-se de cada uma delas. David também havia dado um nome a cada uma delas. No entanto, ao longo de vários anos que vinha notando que uma dessas vacas, a qual ele tinha dado o nome de Nacy, exibia alguns comportamentos estranhos. Ela já havia dado à luz a 3 conjuntos de gêmeos idênticos. David testemunhou apenas alguns conjuntos de bezerros gêmeos ao longo de toda a sua vida. Essa é uma probabilidade de 1 em 100. Mas ela já havia produzido muitos mais descendentes do que isso em toda a sua vida. Portanto, veio como uma agradável surpresa para ele há alguns anos, quando Nacy deu à luz ao seu primeiro conjunto de gêmeos idênticos. Quando ela repetiu a ação, ele não ficou tão surpreso como antes. A história familiar de Nacy incluía muitos conjuntos de gêmeos. Então era certo que ela teria mais de um conjunto de gêmeos dela própria. E, incrivelmente, ela demonstrou isso mais uma vez quando ela entregou um terceiro conjunto de gêmeos para o mundo. No entanto, o que estava o homem pensando era que quando ela retornou para a 4ª gravidez, talvez ela fosse novamente capaz de repetir a façanha. Pela expressão de David, ele estava convencido de que Nacy iria repetir o desempenho. Antes do dia e do horário da vaca dar à luz, mais precisamente na noite anterior, ele estava tendo uma conversa com sua esposa Julie. Ele disse: "Aposto tudo que ela vai ter mais de um bezerro." Mesmo que Julie não fosse uma fazendeira tão experiente quanto David, ela ainda tinha certeza de suas habilidades e confirmou com David. Ela considerou ela mesma como uma agricultora experiente e decidiu seguir em frente e arrumar a cama para chegarem à conclusão de quem sairia vitorioso. Chegaram também à conclusão de que quem fosse vitorioso ficaria livre de ser o responsável para completar as 6 milhas restantes da cerca que cobria o perímetro do imóvel e que ainda tinha que ter os buracos escavados para ele então colocar as estacas e envolver com arame cercando tudo. O trabalho precisaria ser feito ao longo de pelo menos 1 mês e possivelmente pudesse levar um pouco mais de tempo do que isso. David deu a impressão de que ele estava reconsiderando isso por um breve momento. Ele teve que torná-lo convincente. Ok. Então ele respondeu dando a impressão de que ele estava relutante em obedecer. Mas como ele se dirigiu para apertar a mão dela, um largo sorriso espalhou-se por seu rosto e apertou os olhos desconfiadamente, e teve a sensação de que ela tinha acabado de ser enganada em algo que ela não queria ser. O casal acordou na manhã seguinte e não encontraram nenhuma indicação de que qualquer coisa estivesse fora do comum. O que acontecia era que Nacy estava ainda preparando-se para o nascimento de seu bebê no recinto onde ela estava hospedada. Enquanto ela estava lá, David aproximou-se dela. Ela estava bebendo da enorme tigela de água que ele havia preparado de antemão. O homem coçou a parte de trás da cabeça da vaca e ela se esfregava contra ele. "Nacy, você se preparou para dar à luz a gêmeos hoje?" Nacy deu-lhe um aceno de saudação antes de ir rumo à propriedade. O homem pensou como ela devia estar exausta nesse ponto. Afinal de contas, ficar grávida não é exatamente um passeio no parque. O corpo de uma vaca é colocado sob uma significativa quantidade de estresse ao carregar um bezerro. E nesse caso, especialmente, que David tinha certeza de que sua vaca estava carregando gêmeos. Antes de começar suas tarefas matinais, ele certificou-se de que o prato de alimentação para Nacy foi abastecido com aveia, milho e grama
antes de passar para o resto de seus deveres. Antes de fazer o seu caminho de volta para a sua casa, ele deu aos pássaros comida, recolheu os ovos e colheu alguns vegetais do jardim. Mesmo que ele só tivesse saído por pouquíssimo tempo, já foi tempo suficiente para que tudo virasse de cabeça para baixo. Quando ele enfiou a cabeça no recinto onde Neisy era mantida, ela estava tentando ficar confortável enquanto se encolhia em um canto para o espanto dele. Ela até olhou para David, que nervoso era capaz de notar que estes eram sinais de alerta de que era hora dela parir. David correu para um galpão próximo a fim de recuperar todo e qualquer suprimento que ele exigiria, e que talvez fosse necessário para ajudar no parto, como o fornecimento de um balde, uma corda, alguns desinfetantes e abrir o portão. Ele só usaria o material se fosse necessário para que o processo de parto transcorresse sem problemas. Para vacas, na maioria das vezes, não havia necessidade de intervenção, mas haviam ocasiões em que necessitariam de assistência para entregar seus bezerros. David foi assim acostumado a ajudar no nascimento de bezerros. Ele ocasionalmente tinha a sensação de ser médico. Quando David finalmente voltou para o recinto, Neisy já estava descansando de lado no canto. Esta era a posição típica que uma vaca assumia a fim de se preparar para o processo de parto e para dar à luz ao seu filhote. Mas David notou que tudo estava acontecendo em um ritmo muito mais rápido do que ele estava acostumado. E neste ponto, Julie já estava se juntando a David para ajudar com as situações, depois de perceber o que estava acontecendo do lado de fora enquanto ainda estava lá dentro da casa. No entanto, ela também veio porque estava interessada em coletar o prêmio da aposta se ela ganhasse, e um sorriso de escárnio apareceu em seu rosto enquanto ela se dirigiu a David e dizia: "Bem, você vai perder uma grande aposta. No entanto, se eles soubessem o que viria de Neisy, eles não estariam tão calmos sobre aquela situação." David lançou seu olhar mais uma vez sobre Neisy, a fim de examiná-la mais de perto. Lá estavam. Eram 2 pequenos círculos inteiros que faziam seu caminho em direção a ele, em extrema câmera lenta tentando emergir de Neisy. Estes eram os pezinhos do bezerro. Eles estavam se movendo ao longo muito bem. Neste ponto, David tinha percebido que chegar a este ponto podia demorar várias horas e que aquele era o caso mais rápido que ele tinha visto acontecer. Então a cabeça apareceu e dentro de um intervalo de 20 minutos, um bezerrinho recém-nascido emergiu de Neisy. A vaquinha começou a afundar-se em meio à grama novamente e instantaneamente depois disso, houve outro bezerro nascendo para o rebanho. A outro deles, David exclamou, não antes de ir para perto de Neisy e voltar para esperar o próximo vir. Ao ver a arrogância inicial de que David se carregou inicialmente, Julie começou a rir, mas a sua diversão logo deu lugar à surpresa. Outro bezerrinho de fato chegou. Mas David não se incomodou com o fato de que seu segundo demorou um pouco mais de tempo desta vez. Eu ganhei! É outro conjunto de gêmeos, Julie. Eu já te disse. Isso deixou o homem em um júbilo e chorando. David estendeu seus parabéns à sua querida vaquinha Neisy. Enquanto assistia à cena, Julie sacudia a cabeça. Estou surpresa. Como é possível que ele estava certo sobre tudo? Por outro lado, ele havia passado sua infância em uma fazenda e era experiente para que esta aplicação tenha sido feita de maneira perfeita. Entretanto, os eventos que se seguiram serviram para demonstrar que David nem sempre tinha esses acontecimentos. Apesar do fato de que ele tinha muita experiência, ele ainda estava despreparado. Quando eles estavam começando a embalar seus equipamentos de apoio e reunindo Neisy com seus bezerros, foi que eles viram que havia algo estranho. Neisy ainda não se movia. De forma alguma, ela não tinha movido-se de sua posição de dormir. Será que seu lado poderia ter sido ferido? Então David começou a verificar seus sinais vitais. Neisy parecia estar em desconforto, apesar de tudo parecer estar em ordem. Não pode ser, Julie murmurou. Você está esperando um terceiro bezerro nascer?
Era algo fora do comum as vacas terem gêmeos, mas 3 gêmeos eram praticamente algo inédito. Naquele ponto, as chances eram de 1 em 1000 de isso acontecer. Neisy de fato deu à luz a um terceiro bezerro minúsculo e saudável, e estavam todos bastante contentes no fim. Julie e David estavam lavando o lugar e, quando chegaram perto novamente, quase tiveram um ataque cardíaco. Um quarto bezerrinho estava chegando depois de tudo. A vaquinha havia alcançado seu objetivo do dia depois de mais de 4 horas de trabalho de parto. Neisy finalmente se levantou e foi capaz de ver sua prole junta pela primeira vez. Ela os lavou, arranjou-os em um lugar seguro para eles descansarem e tinha certeza de que eles se sentiram seguros durante esse período. Julie e David estavam observando e desdobrando dos eventos como espanto antes de se envolverem. Eles estavam cientes de que ações eles precisavam tomar, e eles precisavam levá-los rapidamente. Eles não perderam tempo e iniciaram o trabalho e rapidamente começou a remover 3 dos 4 bezerros de sua mãe. Isso pode parecer ilógico, mas eles sabiam que se Neisy focasse sua atenção em apenas um bezerro de cada vez, isso daria a todos eles a melhor chance de sobreviver, mesmo que parecesse um fato cruel aos olhos de alguém que nunca trabalhou em uma fazenda. Então o casal teve de levar as 3 crianças, lamentando pela mãe. David os transferiu para o novo celeiro onde eles os fornecia água, capim fresco e leite. Enquanto isso, Neisy estava aproveitando seu tempo com o 4º bezerro, que era uma fêmea. Ela já tinha começado a se envolver em interação lúdica com sua mãe, depois de passar tanto tempo abarrotada entre seus 3 irmãos. Ela estava finalmente se preparando para se defender sozinha. Deixar muitos bezerros com a mãe pode ser arriscado para ambos. Mãe e bezerros, e isso é especialmente verdadeiro em situações em que existem vários. A possibilidade de sobrevivência da prole se torna cada vez menos provável. À medida que David cuidava dos 3 bezerros recém-nascidos, que ele sempre manteve-se de olho e por perto dele, e isolou-os um dos outros para a sorte sorrir para eles. Foi realmente a escolha certa a ser feita, e após um período de 6 semanas, os 3 bezerros jovens foram trazidos de volta para sua mãe. Neisy ficou em êxtase ao ver os bezerros mais uma vez, e ela usou a oportunidade para apresentar as crianças ao resto do rebanho. Eles finalmente superaram sua confusão inicial e abraçou os bebês e crianças como se não estivessem nada fora do comum. Por outro lado, David e Julie estavam plenamente conscientes da natureza milagrosa da situação. E o justo é justo. David e Julie acabaram colocando a cerca juntos naquele mês. Mesmo que ambos estivessem errados, eles saíram da experiência sentindo-se como se tivessem ganhados de alguma forma. Já passou por sua cabeça que uma vaca pode parir até 3 filhotes gêmeos? Conta pra gente o que você achou nos comentários abaixo. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E ative as notificações para receber cada história sensacional que está por vir. Um abraço, até o próximo vídeo.